Seja bem-vindo a Carlos Dieve, nome do meu canal, mais uma vez aqui para trazer mais um vídeo de história. Hoje quero reagir sobre a gênese do povo brasileiro. Quero lhes convidar a participar de um vídeo super interessante, do qual vou deixar aqui o seu link. É um documentário do pensamento de Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro que não só foi antropólogo, como também foi político. É um indivíduo super interessante, teve um pensamento super cool. Desde já eu quero lhe convidar a participar deste vídeo. Vamos fazer uma reação super interessante. Vamos fazer essa reação olhando muito para a África e em parte olhando para o Brasil. Vamos criar aqui conexões, ligações das origens, seja principalmente até do povo brasileiro, olhando para a África. Significa espelhamos o Brasil olhando para a África. Há de ser super interessante. Já eu quero lhe convidar, deixa aí seu like, deixa sua subscrição e deixa aí também o seu comentário. Como disse, vou deixar o link do vídeo que eu vou reagir. Passe por lá, visite, que há de ser muito interessante visitá-lo. Tem lá muita coisa muito interessante. Desde já vamos, me acompanhe nesse vídeo. É interessante esse som que está aí no fundo. Em algum momento nos remete até ao próprio berimbau, que é o instrumento mais usado para a capoeira. É um instrumento mais nosso, é um instrumento africano. Naturalmente que esses instrumentos são modernizados com o andar do tempo ou na terra do destino, mas são em parte nossos instrumentos. Temos aí o ferro, não sei se conseguem ver. Esse som em algum momento pode se emitir tocando um ferro com vazio no interior, ou pode-se emitir através de um toque de um arame esticado numa madeira, ou num arco que pode-se fazer mesmo com madeira, e esse arame estar juntado numa lata. Portanto, quando você toca o arame, vai emitir um som a partir daquela lata, igual a esse som que conseguimos ouvir aqui ao fundo. África, o chamado continente negro. É interessante como o autor aí começa a frase, né? Vamos... Diz África, mostrando um esqueleto de homem feito a ferro. Geralmente quando olhamos para esta África, da qual se comenta neste vídeo, África Negra, olhamos para o povo banto, e o que associa muito o povo banto é a metalurgia, o uso de ferro e a própria agricultura. Eram indivíduos que já conheciam o ferro, usavam o tal ferro mesmo para a própria agricultura e para o fabrico de outros instrumentos. O chamado continente negro. Continente negro. Lugar da espaçonave Terra. Temos aí as figuras rupestres. O que mais marca a África é a existência dessas figuras, e que essas figuras vão provando a existência das primeiras comunidades, principalmente as comunidades khoisanes, que eram nómadas, que viviam muito nas cavernas. Então, dentro das cavernas sempre tinham a tendência de criar lá algumas gravuras que mostravam como é que eles eram, tanto na vida social e na vida espiritual. Mostram lá como é que interavam os seus mortos, mostram como é que olhavam, por exemplo, para os fenômenos naturais. É possível até percebermos como é que faziam as contagens, não é? Que é a questão de matemática deles. Tem lá alguns tracinhos que mostravam, não é? Que eram indivíduos que conheciam as suas matemáticas. Então eles vão gravando isso nas cavernas. Atualmente temos uma das recentes descobertas de caverna, descoberta na África do Sul, que é a caverna mesmo de Blambus, que podemos ver mesmo na África do Sul. A espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. Você fala Moçambique. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos... É interessante perceber isso. Na África existem várias culturas, gente. Não nos limitemos simplesmente à África Ocidental. Temos a África Oriental, temos a África Central. Portanto, a África não é somente Nigéria, não é somente Congo, não é somente Benin, não é somente Cabo Verde. A África é enorme, e essa África tem várias culturas. Há culturas autóctones, como também culturas que vamos herdando dos indivíduos que vão invadir a África. Por exemplo, os árabes, quando aqui chegaram, deixaram suas culturas
existem até hoje. Os próprios europeus deixaram também suas culturas existem. Portanto, a África é um lugar de casamento de várias culturas, sejam as culturas africanas como as culturas que os africanos foram concebendo Os de fora. africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. Essas zonas, tanto a África Ocidental como a África Oriental, são as Áfricas que vão alimentar o Brasil. É por essa razão que é normal falar de Gana, falar de Moçambique, ou em geral falar de Banto, porque esta parte, esta zona de África, da qual sairão os escravos, ou de onde sairão os escravos, é uma África propriamente Banto. É por essa razão que a cultura brasileira é mais ligada a esta África negra, a esta África subsaariana, porque é a partir desse momento, é nestas zonas que sairão muitos escravos para o Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. É interessante isso. É interessante perceber que realmente os negros vão fazer, em parte, vão edificar aquilo que futuramente seria o Brasil. A partir da sua economia, vão dinamizar, ainda que essa economia seja mais escrava, nas plantações, na produção de ouro, na produção de outros elementos da agricultura, que é o caso de cacau, é o caso de cana-de-açúcar. Portanto, os escravos pretos, negros vão construir em parte, não é, a gênese do Brasil, e não só dando a cultura, a língua, a dança, a gastronomia. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. São procedimentos de dar-se quase bem. tudo que aqui se fez. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. É interessante perceber isso porque é a partir desse momento que vai se inaugurar a economia atlântica. Portanto, o ocidente de África, norte até do Equador, inicia e inaugura esse processo, não é, atlântica dos escravos na primeira Foi o fase. chamado ciclo da Guiné. Que é o primeiro que Guiné há de inaugurar, há de abrir o espaço de tráfico negreiro, tráfico de escravos. Portanto, inaugura-se a partir mesmo de Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. É interessante perceber a árvore lá no fundo. Eu acho que algumas coisas não são colocadas ao acaso. As árvores aqui em África significam muita coisa. Portanto, ali pode ser um lugar de memórias, pode ser um lugar de cultos, como também pode ser um lugar de lazer. Um lugar que às noites, já que nessa altura não há corrente, não há energia, portanto, nessas árvores é ali onde as pessoas se reúnem, é uma grande lareira, uma grande fogueira, e conta-se ali os contos, os caringanas, huancaringanas, as lendas, as experiências, as histórias, transmite-se ali os saberes dos mais velhos aos mais novos. Pode ser um lugar de cultos, porque ali pode ser uma sepultura onde se terá colocado alguém que se acha que é importante naquela sociedade, naquela família, e que em algum momento, quando se quer recordar, a pessoa vai-se até ali, faz essas cerimônias, que é cupatra, que é timamba e outras cerimônias naquele lugar. Não só pode-se entender que aquela árvore conserva experiências, histórias, é a árvore antiga daquela região, e que por essa razão os espíritos ali durante as noites ficam, vagueiam, e portanto é preciso que se jogue ali uma bebida, jogue-se ali sangue, jogue-se farinha, faça aquelas cerimônias, não é? Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a É interessante que a imagem aqui mostra como é que estava organizada a questão de atividades diárias. Portanto,
primeiro encontramos os homens ligados mais a artesanato, depois vamos encontrar as mulheres em parte a fazer uma parte também de artesanato, que é a questão, por exemplo, de fazer as panelas de barro, que era algo estritamente para mulheres, não é? Porque em parte depois são essas mulheres que vão usar essas panelas. E essas mulheres depois estão ligadas à agricultura, são elas que alimentam as casas, alimentam as famílias, alimentam as crianças, fazem essa agricultura em algum momento como a criança traz, e depois vamos encontrar no terceiro momento a própria atividade econômica, comercial, que está mais ligada à aristocracia dominante, aos reis que em parte vendem esses produtos de mineração, de artesanato, mas também depois vão vender até os próprios escravos, os próprios negros. Bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida bantu. Yeah. O natural É interessante e o a questão de extranatural máscara, são gente. inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. As máscaras significam muita coisa aqui Acreditam em na África. interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. As máscaras são muito interessantes aqui em África. As máscaras, em algum momento, elas por si só querem revelar o poder do além. Quer dizer, as máscaras, em algum momento, são entendidas como a configuração, a fisionomia de um Deus, a fisionomia de mortos, de espíritos. Portanto, e pretende-se nas máscaras matar, ofuscar o rosto do homem natural e imprimir um rosto de homem espiritual. Não só as máscaras, elas também têm outros significados. Cada tipo de máscara é diferente de um outro tipo. Significa, existem algumas máscaras que vão imprimir um rosto de paz, mas existem também outras máscaras que vão imprimir um rosto de guerra. Existem outras máscaras que vão imprimir um rosto de tristeza. Então cada máscara vai ter o seu significado. E essas máscaras, em algum momento, também serão relacionadas também com as próprias danças. Existem máscaras específicas para cada dança, existem máscaras específicas para mulheres, para homens, por aí em diante. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos. Então, naturalmente que mesmo para algumas cerimônias também existem tipo de máscaras. Existem máscaras para festas, para casamentos, para ritos de iniciação, por aí em diante. Deus, criador. Esses instrumentos de dança são muito interessantes aqui em África. Esses instrumentos são instrumentos que, em algumas religiões tradicionais africanas, são muito preponderantes, principalmente para chamar os espíritos. Para que a pessoa manifeste os espíritos, é preciso que se toque. Esses instrumentos podem ser chamados de madandara, de machomani e de outros nomes, que em português chamamos de batuques. Portanto, não só podem servir para chamar pessoas de outras aldeias, podem servir para fazer uma reunião na zona, podem servir para dizer que há morte na zona, podem servir para dizer que há uma reunião. Portanto, servem para vários efeitos, mas de uma forma geral, quando se ouve até a atualidade a tocar esses instrumentos, significa que há um curandeiro na zona, há um culto tradicional que está a acontecer naquele momento na O zona. Criador de toda a criação não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os Zambum. Os bantus cultuavam deuses chamados Inquices e reverenciavam os seus antepassados. É interessante que quando falamos de banda, vamos falar de várias comunidades, várias sociedades, vários lugares. Naturalmente que um Deus pode ser conhecido com outro nome numa outra zona, ou então uma outra zona pode ser um outro Deus, não é? O que é fato é que sempre existe lá a veneração de outros deuses, veneração dos antepassados, veneração de objetos em alguns lugares. Tanto é que quando falamos, por exemplo, de monoteísmo em algumas zonas de África perde lá sentido. Em algumas sociedades nem tem um Deus como tal, mas tem um antepassado que consideram como seu próprio Deus. Naturalmente que existe essa consciência do além nos africanos dessa altura. Existe uma interpretação de que existe um poder extra natural.
antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos. São senhores e proprietários da terra e da água. É interessante, são senhores proprietários da terra e da água. Nessa altura a terra não é vendida, nem é alienada na altura. Portanto, a terra é comum, é de todos, é dos espíritos. Os espíritos dão aos homens gratuitamente. Portanto, a venda, o uso, a invasão de terra, em parte significa profanar o sagrado dos africanos. É por essa razão que em algum momento os africanos, ou as resistências dos africanos, a ocupação colonial foi movida muito por essa ideia de que a terra é sagrada, não pode ser invadida, não pode ser usada sem se obedecer aos critérios de cultos, aos antepassados. É por essa razão que em algum momento lutavam os homens para libertar a terra sagrada, o sagrado, não é? Das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. No reino do Congo existiam 3 ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. É interessante, em quase que todos os estados africanos essas hierarquias sempre vão existir, não é? A aristocracia, os homens livres, que em parte são dominados, e depois também os próprios escravos, que esses escravos, em algum momento, são escravos domésticos, alguns são indivíduos que venderam-se ou foram vendidos, alguns indivíduos que por alguma dificuldade de vida vão se vender. Em algum momento são indivíduos que vão se sentir mais avantajados pelo fato de estarem próximos à aristocracia. Ainda que sejam escravos, são escravos privilegiados comparativamente a outros indivíduos livres que se encontram em situações penúrias. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros Hausás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais. Esta é quase que uma realidade um pouco triste, bem, relativamente à presença, à participação dos reis africanos nessa questão de comércio de escravos. Mas eles, na verdade, já participavam por essa questão. Quer dizer, já tinham os escravos domésticos ali que faziam os seus afazeres. Em situações de crise, em algum momento acabavam vendendo esses escravos. Quer dizer, com o aparecimento de indivíduos que pudessem os comprar, fazia com que em África, em estados africanos, o comércio fosse ganhar um outro nível. Naturalmente que numa primeira fase, o comércio aqui acontece em trocas do produto pelo produto naquelas zonas, não é? Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. Não é? Porque já estavam envolvidos nessa questão de comércio de escravos já há bastante tempo. Houve uma alteração no contingente negro de nossa população. Enquanto traficantes de escravos de outras regiões brasileiras permaneciam nas rotas de Angola e do Congo, a Bahia passou a enviar navios para a costa de Minas e, em seguida, para o Golfo de Benin. Fogo. E assim Começou a receber ondas sucessivas de jejes, de nagôs e, em menor escala, de Hausás. São indivíduos que vão para lá, mas não são simplesmente ouvidos. Designava grupos étnicos do antigo Daomé, como a gente fala. São também culturas, não é? A expressão nagô referia-se a grupos étnicos de língua iorubá. Iorubá. Esses agrupamentos vieram para dar a definição única da fisionomia biológica e cultural da gente da Vão Bahia, criar as religiões candomblés e outras. do Maranhão. São expressões religiosas essas que conseguimos ver. Os jejes trouxeram seus boduns. Os nagôs trouxeram os seus orixás e os seus oriquis. Oriquis. Os Hausás eram vizinhos dos iorubanos. É provável que eles sejam um povo autóctone, coisa mais do que rara na história da humanidade. Ainda no século XIV, os Hausás se viram envolvidos pela maré islâmica que se espraiou pelo continente africano. Aprenderam a ler e a escrever em árabe. No início do É interessante isso, é muito interessante isso. A escravidão
islâmica, ela teve algo interessante. As pessoas eram obrigadas a se converter ao islamismo, não só a saberem ler e escrever, e naturalmente em algum momento deviam saber a escrever o próprio árabe, ou as línguas até asiáticas, para conseguir perceber como é que se lia o Alcorão e ingerir isso, não é? Tanto é que a maior parte dessa zona de África há de saber muito sobre as culturas, chegaram ao as Brasil, culturas onde foram árabes. chamados malês, promovendo insurreições sanguinárias contra a escravidão. Dizer As curta nações ouvido, do gente. Alçá eram florescentes e das mais adiantadas da África Central. Era de prever que uma nação assim, aguerrida e culta, não poderia fazer passivas máquinas de plantio agrícola. Por sob a ignorância e brutalidade dos senhores brancos, o islamismo organizou-se em seita poderosa. Outros pequenos reinos tornaram-se referências preciosas para nós brasileiros, como Queto, a terra de Oxóssi, e Irê, a terra de Ogum. Regiões que haviam conhecido, antes de qualquer contato com europeus, a metalurgia, um alto grau de urbanização, uma produção estética sofisticada e a economia. Isto marca muito a África Bantu, não é? A questão da metalurgia, a questão a questão de criação de gado, a questão da própria agricultura e a questão do aglomerado em si. Veja que é muita gente, e há de ver que esse aglomerado em algum momento marca as famílias alargadas, as famílias que tinham lá acima de 100 indivíduos, não é? Mas que viviam na mesma zona. Famílias que criavam uma verdadeira aldeia, mas que todos estavam ligados por um mesmo antepassado, carregavam o mesmo apelido, não é? monetária. Quando você consegue uma coisa, você tem uma coisa, que para isso você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, é interessante isso. Valoriza muito mais. Muito interessante Daí isso. que a religião africana chegou ao Brasil. Através de muito sofrimento, de muitas perdas. Muito sofrimento que se diga isso. Isso fortaleceu o descendente de africano. Porque ele sabe, se eu tenho meu orixá, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçada. É de muito valor. E os nomes africanos são muito interessantes. Os nomes africanos estão ligados à própria terra de África, não só estão ligados à espiritualidade. Em algum momento, em algumas culturas, alguns cultos, quando quisessem chamar alguém que estivesse muito longe, usavam esses nomes. É por essa razão que, ainda que a pessoa tenha atualmente um nome moderno, vamos lá assim dizer, um nome europeu, é preciso que atrás desse nome tenha um nome exclusivo. Ainda que esse nome não use para ser chamado na escola, mas deve usar nessas cerimônias tradicionais. Você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o Novo Mundo, e ele cultivou esse é o trabalho de mulheres ao molde deles, e conseguiu florescer muita coisa e está sendo conservado esse trabalho todo feito. O corpo das mulheres aqui não é muito mistificado, quer dizer, não tem lá aquele grande problema de cobri-lo. Não só, para além de que numa primeira fase não tem lá roupas de pano modernas, não é? É normal alguém usar só uma pele de animal, cobrir somente as partes íntimas e o resto ficava mesmo de fora sem nenhum constrangimento, não é? O que aconteceu no Brasil foi que os africanos foram tão fundo na aventura da construção deste país que hoje eles já não são eles. Eles somos nós. Uau, que interessante isso. Afro-brasileiros, é por essa razão que existe esse termo. Afro-brasileiros. É uma mistura, não é? Índios, os próprios. A brasileira tem por sua base negra, por sua base índia. Interessante isso. Incorporou dessas bases. Os índios são os primeiros, não é, habitantes. Os africanos são aqueles que são trazidos. Naturalmente que depois vêm os terceiros, que são os próprios europeus, que ali vão fazer essa mistura, não é? Tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. Interessante. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. O negro vem a ser
apesar de todas as dificuldades que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira. Interessante. Gente, vamos terminar aqui o vídeo. O vídeo já está a ficar muito longo. Desde já eu quero lhe pedir, gente, não saia desse vídeo sem deixar seu like, não saia desse vídeo sem deixar seu comentário, não saia desse vídeo sem